da campanha Mind a Mind em Portugal, e vamos dar-vos aqui um pequeno contexto, de forma a que nos conheçam um bocadinho melhor e percebam também o nosso intuito. Começando então pela história da campanha, a campanha Mind a Mind, embora reconheçamos que seja mais recentemente falada, já existe desde 2014. É um projeto da Federação Europeia de Associações de Estudantes de Psicologia e, como tal, ocorre um pouco por toda a Europa, sendo especificamente alocada à equipa da Iniciativa de Impacto Social da EFSA, que é a federação que referi. Portanto, de facto, esta campanha teve início em 2014 e teve um alcance muito superior, peço desculpa, houve aqui um eco, teve um alcance muito superior àquele que foi inicialmente esperado. Efetivamente conseguimos estar presentes em 19 países europeus e alcançar várias pessoas através da dinamização de mais de 250 workshops por toda a Europa. E foi, digamos, este impulso e esta boa receptividade que houve na Europa que permite que a campanha ainda hoje se mantenha e que cresça a cada ano. A isso deve-se também o facto de, após cada edição, serem conduzidos processos de análise e de reflexão, no fundo, que culminam no relatório, na elaboração de relatórios anuais de cada edição, que no fundo permitem perceber o que é que correu bem, o que é que podemos ainda melhorar, porque há sempre espaço para processos de melhoria contínua e, portanto, edição após edição, os nossos workshops são constantemente incrementados e melhorados. Na segunda edição, o número de países europeus a participar na campanha subiu para 23 e esta tendência crescente manteve-se sempre. A sexta edição, a edição passada, tivemos 28 países europeus e 77 coordenadores locais, incluindo aqui em Portugal também. E este ano, em Portugal especificamente, deu-se o grande boom desta campanha. Portanto, neste momento estamos presentes em 12 cidades portuguesas, com 14 coordenadores locais e por isso também acredito que muitos de vós tenham ouvido falar pela primeira vez na campanha este ano e ainda bem que assim é. Em termos daquilo que somos e que ambicionamos alcançar, no fundo, a nossa ação passa sobretudo pela dinamização de workshops presenciais junto do nosso público-alvo, que vai desde jovem dos 13 aos 18 anos a adultos também. Naturalmente, pela pandemia provocada pela Covid-19, a nossa ação presencial encontra-se muito condicionada e por isso também decidimos adaptar-nos a estes novos tempos e apostar nos eventos online, que não, pese embora não tenham a mesma estrutura dos nossos workshops, nem os mesmos conteúdos muitas das vezes, acreditamos que são formas de chegar às pessoas e de sensibilizar para tudo o que diga respeito à saúde psicológica. E, portanto, no fundo, o nosso objetivo é sobretudo esse, educar e alertar toda a população acerca da saúde psicológica, das doenças mentais, mas também do estigma que ainda existe, diminuindo todas essas crenças negativas e, sem dúvida, que para tal é fundamental recorrer ao conhecimento na área da psicologia e, por isso, também a nossa campanha é constituída inteiramente por estudantes de psicologia. Relativamente à estrutura da campanha, digamos que no topo da hierarquia, se assim lhe podemos chamar, está a equipa da Iniciativa de Impacto Social, que trabalha diretamente faz parte da estrutura da EFSA e que no fundo são os nossos mentores de todos os coordenadores nacionais dos diversos países. Por sua vez, os coordenadores nacionais, com uma função que desempenham, temos como principal atividade do nosso cargo toda a manutenção da campanha, todo o apoio que é necessário dar aos coordenadores locais, mas também a questão da gestão das redes sociais e a preparação de edição futuras da campanha. Depois temos os coordenadores locais, que, como vos disse, este ano em Portugal são 14, distribuídos por 12 cidades, que efetivamente organizam e gerem a campanha nas suas cidades. Portanto, têm tarefas muito vastas, desde o contacto com as escolas, ao recrutamento de voluntários, à formação também destes voluntários. Todos os nossos voluntários recebem formação, quer na dinamização dos workshops propriamente ditos, quer também ao nível das psicopatologias que abordamos e que mais à frente já vamos ver quais são, aliás. Finalmente, fundamental também ao nosso trabalho é a nossa equipa de voluntários, que este ano também contamos com mais de 200 voluntários, alguns dos quais estão presentes neste evento e que nós aproveitamos também para agradecer todo o interesse e toda a
atividade que têm desempenhado, porque sem dúvida que sem esta estrutura organizada e trabalhadora, que é mesmo assim, e dedicada à campanha, não seria possível estarmos a obter estes resultados. Por isso, a todos, muito obrigado, de uma forma mais pública. Entretanto, passo a palavra à Carlota, coordenadora local do Porto, que vos vai falar um bocadinho mais na prática como é que nós atuamos. Muito obrigada a todos e um bom evento. Boa tarde a todos. Então, em termos da nossa atuação, atualmente esta baseia-se sob a forma dos workshops que a Joana já falou brevemente e através da dinamização das nossas redes sociais. Os workshops, propriamente ditos, são feitos para 3 diferentes faixas etárias. Temos workshops para participantes entre 13 e 14 anos, outro workshop para populações dos 15 aos 18 anos e ainda para a população adulta. Tal como a Joana disse, este workshop, nós fornecemos formação aos nossos voluntários para a dinamização destes workshops, bem como conhecimento relativamente às diferentes psicopatologias, e estes workshops têm o intuito então de fornecer informação, mas ao mesmo tempo também serem bastante interativos, através de diferentes dinâmicas, tal como a utilização de jogos, discussões, roleplays, etc. Assim, numa primeira fase é dado algum conhecimento sobre a saúde mental e diferentes perturbações mentais, trazendo-se aqui alguma reflexão que é auxiliada com o uso de exemplos, o uso de factos, bem como vídeos de testemunhos de pessoas com doença mental, de forma a que seja possível perceber o sofrimento que estas pessoas sofrem, não só pelo seu quadro clínico, mas também pelo estigma associado, e é também posteriormente dada alguma informação sobre diferentes formas de lidar na prática com pessoas que sofram de doença mental e também diferentes formas de obter ajuda. Por outro lado, em termos das nossas redes sociais, estas têm o intuito... Peço desculpa. Estas têm o intuito de fornecer alguma informação fidedigna relativamente aos tópicos da saúde mental e das diferentes perturbações que abordamos e, ao mesmo tempo, reduzir o estigma e divulgar a nossa campanha. Verificando-se que atualmente temos, como podem verificar nas nossas redes sociais, temos divulgado alguns flyers e vídeos sobre diferentes perturbações e estigmas associados para que possamos então difundir este conhecimento pelas pessoas interessadas no tema. Em termos da 7ª edição, existiram aqui algumas mudanças, tal como a Joana disse, e sem dúvida mudanças positivas. Uma delas, a implementação dos cargos de coordenadores nacionais, verificando-se que temos atualmente 19 coordenadores nacionais, um por cada país, e ao mesmo tempo, então, este boom que a Joana falou em Portugal, verificando-se então que a campanha está implementada em 12 cidades, sendo estas Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Évora, Figueira da Foz, Guarda, Lisboa, Porto, Santarém, Santo Tirso e Viana do Castelo, através de 14 coordenadores locais, através de um conjunto de várias equipas de voluntários. Além disso, nesta 7ª edição, foram também adicionadas diferentes psicopatologias a abordar em comparação com as edições anteriores. Anteriormente eram abordadas as perturbações da depressão, ansiedade, as perturbações do comportamento alimentar, mais especificamente a anorexia e bulimia e a esquizofrenia. E nesta 7ª edição foram adicionadas ainda a perturbação do espectro do autismo, perturbação de déficit de atenção com hiperatividade, perturbação bipolar, perturbação obsessiva-compulsiva, perturbação de personalidade borderline e perturbação de stress pós-traumático. Por último, uma alteração nesta 7ª edição e também tendo em conta a situação em que vivemos foi a implementação deste tipo de eventos online para que, tendo em conta as medidas de segurança da situação em que vivemos, podemos difundir na mesma conhecimento para as pessoas interessadas nisso. E quero apenas então terminar por vos deixar... Eu peço desculpa porque, por vos deixar os nossos contactos, caso queiram contactar-nos ou obter alguma informação, podem contactar-nos através do e-mail, do Facebook ou Instagram. Esta foi então uma pequena apresentação da nossa campanha e gostaria agora também de
de apresentar informalmente duas voluntárias da equipa do Porto que vão também ajudar na dinamização desta campanha, a Stephanie e a Gislaine, e passo agora a palavra à Gislaine. Obrigada, Carlota. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E é com imensa satisfação que a gente consegue promover um evento com tantos participantes, então nós estamos imensamente felizes de divulgar conhecimento e da participação que nós teremos do projeto Lidera Tu e da professora doutora Raquel. Então, antes de passar a palavra à professora Raquel, eu vou passar uma pequena nota biográfica. A doutora Raquel é licenciada em terapia ocupacional, mestre em saúde mental e reabilitação psicossocial pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, a FPCUP, e doutora em Psicologia, Relações Humanas, Saúde e Bem-Estar, também pela FPCUP. Ela é atualmente professora adjunta convidada na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, técnica na Associação Nova Aurora, na reabilitação e reintegração profissional, e investigadora no Centro de Investigação em Reabilitação, também da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto. Professora Raquel, é um imenso prazer tê-la aqui conosco, e agora eu passo a palavra. Muito obrigada, Gislaine. Vou começar também aqui por tentar partilhar a tela, penso que já estão todos a ver, acho eu. Portanto, boa tarde também a todos que estão aqui a assistir, a todos e a todas. Gostaria de começar por felicitar a Mind to Mind por esta iniciativa e felicitar também pelo trabalho que tem vindo a desenvolver ao nível do combate ao estigma e também do aumento da literacia na saúde mental. Quero também agradecer o convite que nos foi feito para partilhar também a nossa visão sobre o recovery que defendemos e também a nossa opinião de como é que estes sistemas e serviços de saúde mental devem ser orientados com base neste paradigma. Historicamente, as pessoas com experiência de doença mental, de facto, sofreram bastante opressão e discriminação e, portanto, parece-me que é importante, antes de entrarmos neste conceito de recovery, explorar um bocadinho como é que o conceito de doença mental foi evoluindo ao longo do tempo. E, de facto, a forma de conceptualizar e intervir neste fenómeno de doença mental tem sofrido muitas alterações ao longo do tempo. Até ao século XIX, todos nós sabemos, através de filmes, que ocorriam os exorcismos, os atos de fé, até aquela veneração mágica por este fenómeno, que depois, posteriormente, deu lugar ao enclausuramento moral, repressivo e não assistencialista, não é? Houve uma grande viragem no século XIX, sabemos que no século XIX surgiu a psiquiatria enquanto ciência especializada e com duplo papel, primeiro controlar as pessoas com doença mental e depois estudar este fenómeno da alienação mental. Portanto, deu-se aqui esta mudança de estatuto do fenómeno para o estatuto de doença, que é resultante desta categorização e classificação dos comportamentos. A partir do século XX, percebeu-se que as pessoas que estavam nos hospitais de facto melhoravam se estivessem envolvidas em atividades e começou-se a perceber que deviam estar inseridas nas suas comunidades para terem uma vida, digamos assim, dita normal e que podiam tê-la como outra qualquer pessoa. Começou então a surgir o movimento de desinstitucionalização, surge também aqui o movimento da reabilitação enquanto processo mais generalizado e fundamentado em evidência científica. Em Portugal, nos dias de hoje, sabemos que ainda há algumas resistências ao processo de mudança de paradigma, estas dificuldades e insuficiências do atual sistema, principalmente deste cariz comunitário, mas parece ser indiscutível que atualmente os cuidados que são prestados e o apoio que é dado a esta população tem de facto melhorado graças à consolidação deste modelo organizacional, tendencialmente fora dos hospitais psiquiátricos. A integração comunitária dos cuidados de psiquiatria e saúde mental tem possibilitado então uma prestação de serviços e um suporte social mais descentralizado, mais variado, mais próximo das populações e que realmente disponibiliza intervenções psicossociais para que as pessoas possam de facto ser incluídas nas suas comunidades. Então só assim é que surgiu o conceito de recovery.
Recuperação é uma palavra com dois significados. A recuperação clínica é um conceito que tem por base um modelo biomédico e que implica esta eliminação dos sintomas, a recuperação do funcionamento habitual, do regresso ao normal, do estado da pessoa antes do diagnóstico ou do aparecimento da doença, mas por outro lado temos o recovery. Muitas vezes é traduzido como recuperação pessoal, é um conceito que tem por base a experiência vivida das pessoas com doença mental e o seu significado difere em grande medida daquele de recuperação clínica. Portanto, o recovery é definido como um processo de redescoberta, uma reconquista da confiança pessoal, da participação, do controle sobre as próprias vidas e, portanto, não pressupõe este regresso ao normal, pressupõe sim uma transformação e, portanto, ao longo desta comunicação, nós optamos por utilizar o termo de recovery em vez de recuperação pessoal, porque realmente consideramos que não é de toda assim uma tradução fiel ao significado tão importante que está em causa. Portanto, o recovery traz uma mudança na forma de atuar dos profissionais, que a meu ver se podem escrever em 3 princípios gerais. O primeiro princípio é que os serviços de saúde mental devem apoiar o recovery, ou seja, o recovery é algo trabalhado pela própria pessoa com doença mental, é algo que é experienciado por esta e, portanto, não é algo que os serviços possam fazer à pessoa com doença mental. Portanto, apenas podemos ajudá-las neste processo, facilitando. O segundo princípio diz-nos que as ações dos profissionais se centram-se em identificar, elaborar e apoiar o processo para que a pessoa com experiência de doença mental alcance os seus objetivos. O caminho para a recuperação, mais uma vez, é individual e a melhor forma de ajudar neste processo de recuperação varia de pessoa para pessoa e essa personalização deve ser sempre considerada. E por último, aqui o terceiro princípio, na minha perspectiva talvez o mais importante, é ver a pessoa com experiência de doença mental como responsável pela sua vida, porque antes da sua doença é uma pessoa e deve haver aqui uma clara horizontalidade nas relações entre os 3 agentes da saúde mental e falamos de utilizadores de serviços, profissionais e familiares de outras pessoas significativas, porque muitas vezes há aqui uma atitude ou paternalista ou de superioridade, mas de facto os profissionais podem ser vistos como peritos por formação, mas a verdade é que as pessoas com experiência de doença mental são peritos por experiência e são os donos das suas próprias vidas. Há também valores que regem as práticas orientadas para o recovery, apresento alguns neste slide, a ordem com que aparecem é aleatória. Primeiro aqui o processo ser centrado na pessoa, a autodeterminação, o empowerment, são alicerces muito importantes para o recovery, são perspectivados não só como resultados, mas também como meio para a sua persecução, e isso implica que os programas de reabilitação psicossocial que existem nas nossas instituições devem ser baseados nas necessidades da pessoa, procurando sempre respostas o mais efetivas possíveis para os seus problemas, para os seus interesses, motivações, dificuldades, receios, e que são identificados conjuntamente com a pessoa com experiência de doença mental. É fundamental este envolvimento ativo da pessoa com experiência de doença mental, portanto as pessoas com experiência de doença mental devem ter direito à escolha e a decidir livremente sobre todas as questões da sua vida e os profissionais têm o dever de respeitá-las e assessorar essas decisões. A reabilitação deve também ser contextualizada, deve envolver-se no enquadramento de um contexto específico, considerando que a competência funcional vai resultar desta interação entre o conhecimento, as capacidades e habilidades da pessoa, mas também o contexto de desempenho das suas atividades. Também a esperança é um elemento essencial para o recovery. Todas as pessoas possuem potencial de crescimento, potencial de mudança, e não só as pessoas com experiência de doença mental devem acreditar nisso, como também os profissionais e outras figuras significativas que estejam envolvidas neste processo. Durante muito tempo o diagnóstico de doença mental era visto automaticamente como uma sentença, mas de facto não tem que ser assim. Orientação para resultados concretos vai também promover alterações nas condições de vida das pessoas com experiência de doença mental e nesse sentido é muito importante a definição de objetivos claros, a sua hierarquização, graduação, monitorização, que vão ajudar a que o processo de reabilitação e de recovery ocorram da melhor forma possível. E por fim, mas não menos importante, o sabermos que o propósito de todas as intervenções deve ser sempre o aumento da funcionalidade, a inclusão social, o bem-estar e a qualidade de vida. Daí que as práticas de trabalho de um profissional na área da reabilitação psicossocial, não só psicólogo, mas outros profissionais que trabalham nesta área, deve ser sempre baseado nas capacidades,
nos pontos fortes e no aumento da resiliência da pessoa com doença mental, em vez de estarem focados na sua doença e nos seus sintomas. A par com o recovery, o empoderamento salienta muito as dimensões deste poder pessoal, deste controlo sobre o propósito de vida, e esta perspectiva de empoderamento num contexto comunitário consiste em identificar, facilitar ou criar contextos em que as pessoas que outrora estavam isoladas, estavam silenciadas, possam ser compreendidas, possam ter uma voz, possam influenciar de forma decisiva situações que lhe podem dizer respeito ou que de algum modo também vão afetar a sua própria vida. E é neste sentido e sustentado nesta premissa que surgiu este projeto, o projeto de promoção das capacidades de liderança e de empoderamento. É uma iniciativa de 3 organizações comunitárias de nível nacional na área da saúde mental, a IPS, a ANARP e a ASMAL, que têm estes 4 objetivos que aparecem no slide, muito inspirados nos modelos teóricos de intervenção comunitária, que procuram focalizar, como referi há pouco, as capacidades e as potencialidades das pessoas com doença mental e promover o seu papel de cidadãos ativos. Em particular, saliento um objetivo muito importante deste projeto. Nós pretendemos, de facto, a criação de uma plataforma nacional de e para pessoas com doença mental, que será o ponto de partida para o desenvolvimento e disseminação deste movimento de autorrepresentação das pessoas com doença mental, para que possam, de forma unida, informada, empoderada, combater o estigma social e promover os próprios direitos cívicos, políticos, sociais, para o exercício de uma cidadania plena. Sabemos que ainda há estigma, sabemos que também, infelizmente, há serviços de saúde mental que se dizem orientados para o recovery, mas que não mudam efetivamente as suas práticas, e é precisamente por isto que este projeto é tão importante. E como dar voz às pessoas com doença mental é o nosso foco, eu passo também a palavra ao Luís e à Inês, que nos vão falar um pouco mais sobre recovery e sobre a sua perspectiva da organização ideal dos sistemas e serviços de saúde mental. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu vim falar no recovery porque ele emergiu como um novo paradigma na saúde mental e uma nova visão para os serviços e sistemas de saúde mental. O conceito foi introduzido no final da década de 1980 com pessoas de experiência de doença mental, que foi o que se calhar fez ganhar raízes no recovery, através dos relatos das suas histórias e experiências de luta, descoberta e mudanças pessoais. Todos acreditamos que somos capazes. Pode mudar. Contrariando as crenças dominantes sobre a doença mental, os testemunhos de recovery devolveram a esperança e abriram novas opções e perspectivas. Ou seja, todos que têm doença mental ou uma experiência breve, que não tenha grandes sequelas, são capazes de recuperar e encaminhar a sua vida, seja a estudar, a trabalhar, ou a constituir família, ou ter independência financeira, o que seja. Todos conseguem. Claro que é difícil para alguns, mas com esperança e com a fé nós conseguimos. Por outro lado, os estudos longitudinais desenvolvidos nas últimas décadas em diferentes países põem em causa as associações e os prognósticos clássicos sobre a cronicidade e a evolução da doença mental, evidenciando resultados muito mais heterogéneos e positivos que era tradicionalmente. Ou seja, antigamente tinham uma meta definida e quando se chegava a essa meta era como se acabasse, mas as pessoas perceberam que se pode continuar e que se pode ter até voz para lutar por os direitos e tudo que nos seja devido, corroborando que o recovery era uma possibilidade real para as pessoas com experiência de doença mental. Ancorado nas narrativas dos consumidores sobreviventes e nos resultados evidenciados pela investigação, o paradigma de recovery conduziu a uma reflexão e debate sobre as mudanças nos sistemas e serviços de saúde mental.
No início da década de 90, o Anthony propôs o recovery como uma nova visão que deveria orientar a organização e funcionamento dos serviços de saúde mental. Por acaso, acho que é uma coisa que faz muita falta, é acreditar no recovery, porque é assim, os profissionais, quando a gente está internados, ou dão-nos muita medicação para estarmos calmos e não ter que, prontos, nos aturar em parte, ou então havíamos de ter mais, como é que se diz, atividades, um treinamento havia de ser mais dinâmico para nós não ganharmos aquela apatia de não querer fazer nada, nem trabalhar, nem nada e estar só dependentes de outros. O recovery tem vindo também a alcançar um lugar central nas políticas de saúde mental. No final da década de 90, vários Estados americanos introduziram o recovery no léxico das políticas públicas e nas práticas dos sistemas de saúde mental. Mais recentemente, a President's New Freedom Commission on Mental Health integrou o conceito de recovery na sua declaração de visão sobre um futuro onde todas as pessoas com doença mental irão recuperar. Temos a Patrícia Deegan, que é uma pessoa que foi também diagnosticada com esquizofrenia, mas que não parou e lutou e continua a lutar. É cofundadora do National Empowerment Center, é palestrante e treinadora internacional na área da saúde mental. Ela fundou o movimento Empower Massachusetts People Patients Organized for Wellness, Empowerment and Rights. Criou o Common Ground, uma aplicação web para apoiar a tomada de decisões partilhada na consulta de psicofarmacologia. Temos um vídeo, não sei se percebem inglês, querem que traduza, não sei. Não está a dar o vídeo. Vou colocar então. Very early into being in the hospital, literally within a day, I was diagnosed with schizophrenia, undifferentiated type, with paranoid features. And that became the diagnosis, and that diagnosis took on what I call a master status in terms of my identity. The fact that I was Pat, the fact that there were many aspects to who I was as a person became absolutely irrelevant once I held this label, this diagnosis. What mattered was that I was a quote unquote schizophrenic. In other words, my humanity seemed to others to be quite secondary. So the fact that I had friends, the fact that I was a good athlete, none of this seemed to matter. It was like wearing a scarlet letter in big neon lights. This is a disease, not a person. This is a disorder, not a person. So he felt like he knew my future. He had read a generic textbook and simply applied it to the case in front of him. Schizophrenics don't recover, Pat Deegan won't recover. And it was that simple. And he urged me to go into a halfway house and to go on Social Security and to essentially retire from life. And then I remember having a thought, and I had never had this thought before, but the thought came to me, I'm going to become Dr. Deegan and change the mental health system so that no one ever gets hurt in it again. Wow, that thought had never come to me before. And yet it held me with a power. It became for me what I call a survivor's mission. In my own understanding of it, I believe that I have been called by a power greater than myself to do the work that has become my life work. I do not tell that to psychiatrists or treatment teams when I meet them. Ms. Deegan, if I had gone to the treatment team then, Ms. Deegan, what is your goal for your treatment planning this year? Well, doctor, I have been called by God to change the mental health system so that no one ever gets hurt in it again. Delusions of grandeur. Up the haloperidol.
So I kept this new dream, this new survivor's mission to myself. It became mine. It became something that around which I could organize my recovery. And I think that this is so important, that you can't organize a recovery around a vacuum. Can't organize recovery around nothingness. We need to organize our recovery around something that has meaning, something that has purpose, something that gives us a sense that I can begin to move. The driving belief in mental health centers that we will find better living through chemistry, we will find recovery in a pill. This is a myth. Swallowing pills does not make a recovery. You know, that those of us who are struggling with major mental disorders have a very different task in front of us than becoming good pill swallowers. Yes, medications can help, but medications can also prevent recovery. And of this, we need to be very aware. From day one, giving people the message that recovery is about changing our lives, not changing our biochemistry. Ela relatou-nos aqui com um testemunho extraordinário que ela quis ser doutora e conseguiu, quis mudar o Sistema Nacional de Saúde, neste caso saúde mental lá, e mudou, e continua a mudar e a lutar por todos que não têm voz. Sim, sim, estava a dizer que passamos agora a palavra à Inês Aires, que vai falar sobre serviços orientados para o recovery. Obrigada, doutora Raquel. O recovery convoca para uma mudança ao nível dos sistemas e serviços de saúde mental, uma vez que os seus processos são muito influenciados pelos contextos onde as pessoas interagem. Este enorme desafio implica um reequilíbrio de poder entre consumidores sobreviventes e profissionais. O sistema de suporte comunitário, desenvolvido a partir da década de 70 do século passado, foi definido como uma rede de serviços de apoio a pessoas com doença mental. Os programas comunitários defendiam o tratamento e a reabilitação das pessoas com problemas graves de saúde mental nos contextos comunitários. Tinham como objetivo a prevenção da hospitalização e o desenvolvimento de competências para aumentar a sua participação na comunidade. Os programas comunitários baseados na reabilitação representavam melhorias em termos da redução das taxas de internamento e dos sintomas psiquiátricos e levavam a uma maior satisfação dos clientes, mas mantiveram o desequilíbrio de poder entre os profissionais e os utilizadores dos serviços e não favoreceram o fortalecimento das redes de suporte nem a participação social. Embora as pessoas estivessem agora na comunidade, elas ainda não faziam parte da comunidade. Ao longo da década de 90, o crescente movimento de advocacy e de defesa de direitos dos consumidores sobreviventes e a nova visão de recovery da doença mental colidem com um sistema de serviços essencialmente controlado por profissionais e dominado por uma visão redutora e paternalista das pessoas com experiência em doença mental, fazendo surgir modelos alternativos. E vamos já ver um exemplo deles. Ou seja, no modelo Framework for Support, as pessoas com experiência em doença mental são vistas não como receptoras de serviços, mas como cidadãs que devem ter o controle sobre as suas vidas. Este é o primeiro requisito básico, o empowerment. A comunidade é vista como um recurso de oportunidades e de inclusão e deve ser mobilizada para potencializar o apoio às pessoas com experiência em doença mental. Este é o segundo requisito básico. O papel primordial na integração comunitária não cabe aos serviços profissionais de suporte, mas sim às organizações de ajuda mútua e aos sistemas de apoio na comunidade. E esta é uma grande mudança. A visão de recovery tem vindo a tornar-se mainstream na definição das políticas de saúde mental. Alguns sistemas de saúde mental têm vindo a aplicar o termo recovery a programas de reabilitação existentes, sem fazer jus ao conceito. A incorporação de uma visão de recovery nos serviços de suporte comunitários implica que todas as suas dimensões,
missão, políticas, procedimentos ou práticas sejam consistentes com os valores e princípios do recovery. Ao nível organizacional, uma cultura de empowerment valoriza a tolerância, a confiança e o desenvolvimento de relações colaborativas entre os diferentes stakeholders ou parceiros. A colaboração possibilita escolhas e tomadas de decisão por parte das pessoas com experiência em doença mental sobre os serviços e atividades mais adequados no seu processo de recovery, ao nível habitacional, educacional ou de emprego. Nos serviços orientados para o recovery, a experiência e interesses dos consumidores famílias são valorizados e, à medida que se tornam participantes ativos no planeamento, implementação e avaliação dos programas, verifica-se um reequilíbrio na relação com os profissionais. Vamos agora dar exemplos de organizações autónomas de pessoas com experiência em doença mental cujos serviços são planeados e prestados por elas e para elas. Serviços de advocacy, programas de suporte interpares e ajuda mútua, alternativas de apoio na crise e linhas de apoio telefónico, programas de mentoria e formação para a liderança. Nos contextos da comunidade, emprego, educação e habitação, a interação das pessoas com experiência em doença mental com pessoas sem experiência de doença mental ajuda a combater o estigma, tornando a comunidade mais inclusiva. A formação em recovery para consumidores, famílias, prestadores de serviços ou administradores deve envolver como formadores as próprias pessoas com experiência de doença mental e experiência de recovery. A avaliação e a investigação devem ser realizadas numa abordagem colaborativa entre os vários stakeholders ou parceiros, na procura da melhoria e mudança contínuas dos serviços e sistemas de saúde mental. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Inês Aires. Agora, se calhar, passava a palavra novamente ao Luís Cruz para partilhar a sua narrativa de recovery. Eu, em 2010, tive um internamento devido a uma situação de perda e que não estava a conseguir lidar bem com isso, mas cheguei a um ponto que eu próprio quis ser internado, porque já não aguentava. Voltei para casa, passado uns tempos, já estava melhor, medicado e tudo, mas comecei a pensar que a medicação estava-me a fazer mal e eu próprio não queria tomar a medicação e continuei assim durante algum tempo, até que tive outro surto em 2012 e fui internado, também por vontade própria, mas que não tínhamos atividades, não tínhamos terapias, não tínhamos suporte interpares, não tínhamos nada disso no hospital, só tínhamos medicação, dormir, comer e ver televisão e fumar cigarros, era a única coisa que havia no internamento, ou seja, não contribuía em nada para o recovery das pessoas. Porquê? Porque estavam a providenciar uma apatia tão grande às pessoas com a medicação e com os hábitos que não proporcionava nenhum recovery. Eu, quando saí do hospital, decidi que ia mudar e mudei. Perdi peso, fiz o 12º ano, que só tinha o 8º. Enquanto estudei, quando era pequeno, não quis fazer a escola. Agora, depois de ficar doente, fui fazer o 9º e o 12º e concluí com sucesso. Agora, luto, neste momento, no projeto, por um movimento que visa ajudar as pessoas que não têm voz, que não têm nada, não têm apoios, não têm como dizer algo à sociedade que precisam de ajuda ou isso. Eu pelo menos estou por isso. E é por isso que este projeto está-me a contribuir em grande plano para eu lutar pelo direito de todos que merecem e sofrem com isto. Muito obrigada, Luís Filipe. Passo agora a palavra à Adelaide Cruz, que vai também partilhar a sua narrativa de recovery. Muito boa tarde, agradeço o vosso convite para que eu esteja aqui presente perante todos, para também testemunhar um pouco a minha experiência de vida.
Eu chamo-me Maria Adelaide Cruz e posso dizer que tive uma infância bastante feliz. Estudei no Liceu Francês, estudei numa escola na Dinamarca, bilingue, dinamarquês e inglês, e tive a oportunidade de ter bastante contactos com o estrangeiro desde criança. Embora a minha felicidade da infância fosse duradoura e bastante bem estruturada, os meus problemas começaram no final do 12º ano. Estava já a viver cá em Portugal, em Lisboa, e recebi o meu diagnóstico de esquizofrenia no final do 12º ano. Isto porquê? Isto porque eu estava a sofrer a ouvir vozes, ouvia as vozes dos meus colegas da escola a dizerem que eu ia reprovar os exames do 12º ano e que não seria capaz de estudar e não seria capaz de acabar o ensino secundário. Erraram. Eu não sei se eu errei ou não, mas sei que eu consegui acabar o 12º ano com uma nota boa, 15 valores de final. Depois de ter sido diagnosticada com esquizofrenia, o médico prescreveu medicação, eu tomei a medicação, fiquei um pouco apática, mas continuei a querer estudar. Fui estudar para o ISLA, fiz um curso de tradução em licenciatura, onde eu acabei em 1994. A minha mãe foi sempre um apoio muito forte em todo este progresso. Depois, mais tarde, quis estudar, quis continuar a estudar, quis conhecer outras culturas e a minha mãe apoiou-me. Eu fui para a Inglaterra, tirei um mestrado em Ciências Políticas, conheci o meu primeiro parceiro e, apesar das dificuldades, nós ainda tivemos uma relação bastante boa e duradoura. No entanto, ele também sofria de estigma, porque ele também sofria de experiência de doença mental como eu. E não foi fácil. E eu acabei por voltar para Portugal. Fazia falta à minha mãe, fazia falta à estrutura que eu tinha em Portugal. Regressei a Portugal e depois de estar uns anos em Portugal, a minha mãe recebeu o contacto de uma associação que diziam que podia dar apoio a pessoas com experiência de doença mental. Essa associação era chamada AIPS, Associação para a Integração, para o Estudo de Integração Psicossocial. Foi um ponto de viragem em 2001. Conheci pessoas com a mesma experiência que eu e deram muito suporte interpares. Em 2006, entrei para o Centro de Empowerment e Ajuda Mútua, um grupo de pessoas com experiência de doença mental que quis criar um movimento de representação de direitos e interesses das pessoas com experiência de doença mental. Visitei a Associação ANARP, visitei a Associação ASMAL, várias associações de Lisboa, dei testemunhos da minha narrativa de recovery por escolas superiores, o ISPA, o ISC, a Faculdade de Medicina de Lisboa. Mas e estas melhorias todas, não posso esquecer que mesmo assim eu fui hospitalizada 2 vezes. 2 vezes, no entanto, recebi suporte interpares dos meus colegas da AIPS e do CAM, Centro de Empowerment e Ajuda Mútua. Falávamos nas estratégias de defesa de cidadania das pessoas com experiência de doença mental. Os meus pares foram cruciais ao ajudarem-me com muito apoio emocional e espiritual. Os meus amigos e pares do CAM foram um apoio constante durante este período, de 2006 até ao presente. Como é que o suporte interpares me ajudou a superar estas crises e estes momentos de angústia que eu sofri quando estava hospitalizada? Porque eu, da última vez que fui hospitalizada foi em 2013 e foi e fui muito oprimida, senti a opressão do paternalismo dos sistemas hospitalares convencionais portugueses. Apesar de muito ter evoluído e muito ser construído com os projetos de recovery, às vezes ainda há um certo paternalismo nos hospitais portugueses. As pessoas ainda sofrem, não estão a ouvir vozes, estão a ver em sombras e estão ainda estão rodeadas de pessoas com uma maneira um bocadinho antiquada e forte
e um bocadinho paternalista de ver as pessoas com experiência de doença mental. Outra coisa, como é que o suporte Interpaz me ajudou a superar as minhas crises? Eu frequento o grupo de ajuda mútua, onde eu recebo muito apoio. Aí partilhamos os nossos sentimentos e pensamentos negativos e positivos com este tipo de suporte. Quais são os meus truques para lidar com a doença mental e fazer renascer o ciclo de recovery? Dedico-me ao suporte Interpaz, participando nas reuniões de ajuda mútua terças e quintas-feiras, com o centro através do Zoom. Dedico-me à leitura, ao cinema e à música. Participo no projeto EA Grande. Todas as quintas e sextas-feiras, os nossos colaboradores e parceiros das organizações AIPS, ANARPS e ASMAL reúnem e dinamizamos os vários trabalhos que temos a desenvolver em 2020 e 2021. Aprendi a desenvolver o meu empoderamento e sinto que estou a melhorar as minhas capacidades críticas e a aumentar a minha autoestima. Estou a preparar um workshop de paz sobre recovery. Consegui desenvolver as minhas competências de comunicação e aprendi muito mais sobre as ferramentas digitais atuais. Aguardo colaborar com as equipas parceiras em mais ações de sensibilização e webinars diversos e vários outros programas colaborativos. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, obrigada Inês, doutora Raquel, obrigada também a Adelaide, ao Luiz Felipe, todo o pessoal do projeto. Agora nós vamos abrir então para as perguntas. Num primeiro momento serão algumas perguntas já realizadas, né, que a gente vai direcionar tanto à doutora Raquel quanto aos demais participantes. E em segundo momento, quem quiser perguntar também pode, né, pedir a licença e fazer essas perguntas. Bom, a primeira pergunta seria para a doutora Raquel, né? Aqui eu imagino que há muitos estudantes, muitos profissionais também, futuros profissionais da área da saúde. Não sei quanto a vocês, mas eu não conhecia o conceito de recovery antes de entrar ao mestrado, então para mim foi muito importante como profissional, como psicóloga. Eu queria saber, doutora Raquel, quais são os principais desafios que você encontra na sua prática profissional com relação à reabilitação psicossocial e ao recovery? Muito bem, obrigada. Assim, de facto, é muito importante, antes de mais, que haja uma mudança nos próprios serviços. Ou seja, o que acontece muitas vezes é que, apesar dos estudantes que até estão a fazer estágios cheguem aos locais de estágio com uma mentalidade, uma perspectiva diferente relativamente ao recovery, a verdade é que os serviços não estão desenhados para integrarem estas práticas e muitas vezes a pessoa com experiência de doença mental não é envolvida no processo de reabilitação, não tem este papel ativo, não há este relacionamento simétrico entre utilizador de serviços e profissional de saúde, muitas vezes a farmacologia, principalmente no contexto hospitalar, é visto como a única ferramenta, em vez de este foco nas intervenções comunitárias. Depois também há aqui algumas dificuldades na reabilitação psicossocial, apesar da grande evidência que existe, ainda há uma fraca implementação destes serviços na rede de cuidados continuados, há poucos profissionais a trabalharem nestes paradigmas e, portanto, há poucos psicólogos, há poucos terapeutas, há poucos assistentes sociais, portanto, realmente uma intervenção psicossocial exige esta multidisciplinaridade que muitas vezes não há. Mesmo quando falamos de políticas públicas, de organização do sistema de prestação de cuidados, as pessoas com doença mental e as suas famílias não são envolvidas na medida que deviam ser, muitas vezes também, e aqui pensando quer na Nova Aurora, a NARP, quer na IPS, quer na ASMAL, os próprios modelos de contratualização, de financiamento destes serviços, deviam estar assentes em pressupostos de transparência, responsabilização e orientação para resultados, mas sabemos que não é assim que funciona. Estas novas leis, digamos assim, estas novas medidas que foram criadas, financiam estas organizações por utente e não por resultado, ou seja, parece que as instituições ganham em ter lá utentes eternamente a frequentar do que constantemente estar a integrá-los na comunidade e, portanto, são algumas dificuldades que eu posso identificar. Também a questão do estigma, que também falamos um pouco sobre isto, e depois o estigma acaba por influenciar também aqui outras questões, porque
colocam barreiras na obtenção do emprego, barreiras ao nível do apoio na educação, barreiras ao nível da habitação e, portanto, urge de facto pensarmos nesta reabilitação psicossocial muito orientada para este paradigma de recovery e começarmos a mexer o sistema para que de facto a saúde mental possa estar cada vez melhor, não só para as pessoas que têm problemas de saúde mental, mas também prevenindo e promovendo a saúde mental de todos. Ok, muito obrigada. No relato da Adelaide, ela contou um pouco sobre como ela descobriu o processo de recovery. Eu não sei se eu compreendi direito ou se eu não percebi. O Luiz e a Inês poderiam falar também um pouco sobre isso? Como que vocês descobriram o processo de recovery? Essa hora, Adelaide. Como eu descobri o processo de recovery? Bem, para mim foi algo intuitivo. Ao mesmo tempo, quando eu estava a estudar e a acabar os exames e a ouvir música clássica, eu falava para mim mesma e dizia para as vozes calarem-se. Dizia interiormente para elas se calarem porque eu estava a estudar. E então dedicava-me 100% à música clássica, aos estudos, à pintura e tentava abstrair-me, desenvolvia pequenos truques. Ouvir música clássica, ler, pintar, rir, chorar, falar com os colegas, com os amigos, falar com os familiares. Eu inventava pequenos truques para lidar com o dia-a-dia das vozes. Luís. Não, eu ia só dar um pequeno contributo, posso? Pode, claro. É assim, eu descobri o processo de recovery, conheci o que era o recovery quando fui para a AIPS, a Associação para o Estudo de Integração Psicossocial, em abril de 2014. Foi assim que eu conheci. E eu acho que o recovery é um processo não linear, é um caminho que nós percorremos de participação na comunidade, através da educação, do emprego e da habitação, sempre com a ajuda dos familiares e dos amigos, das pessoas importantes para nós na nossa vida. É um percurso que não se pode fazer sozinho, é preciso apoio. Era isto que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada. Luís, força. Eu, como músico, eu tive sempre o que fazer. Ocupava-me a fazer música ou a misturar música e isso ajudava-me imenso. Porquê? Porque eu podia descarregar as minhas frustrações, as minhas dores, a mágoa, tudo o que eu sentia podia descarregar na música. Ou seja, não fazia mal a ninguém, como dizem que às vezes as pessoas esquizofrénicas são violentas ou isso. Nunca fiz mal a ninguém. Também eu conheci o recovery desde que fui para a ANARP. Porquê? Porque eu estudei em cursos, eu trabalhei, eu fiz tudo para ser integrado na comunidade e ser parte da comunidade, não só. E foi a ANARP que me abriu os olhos, assim se diga, porque eu estava muito apático com a medicação, porque tinha saído em internamento. E agradeço à ANARP por tudo. Muito bem. Cristina, você quer compartilhar também? Tá, o microfone está desligado, Cristina. Boa tarde. Queria acrescentar, junto à opinião das pessoas que sofreram ou que foram alvo de um processo de recovery, eu cheguei a uma conclusão que também foi descoberta por várias, também por leituras e por mim própria. E cheguei a esta conclusão, para mim, o recovery trata-se de um processo lento e dinâmico, portanto, essencialmente um processo lento e dinâmico, distinto entre cada um de nós, ou seja, cada qual tem o seu, de um caminho não linear, em zigue-zague, onde se pretende que a variável tempo interfira na construção de cada caminho de forma evolutiva no percurso de cada um. Pretende-se que esse caminho aporte ao indivíduo não apenas uma transformação, mas também uma evolução no seu próprio percurso, de forma a realizar os seus projetos, com vista a uma emancipação e consciência de si próprio, assim como o seu próprio projeto de construção. Primeiramente, em relação à sua própria independência financeira, assim como uma habitação independente, independência emocional, afetiva, em relação aos seus contextos, tanto familiares, assim como em relação à comunidade.
por acaso, e queria acrescentar ainda o seguinte: nós, neste projeto onde estamos no EA Grande, ao nos preocuparmos em estabelecer novos laços, seja a nível nacional, quer internacional, pretendemos, de uma forma não artificial, envolver-nos numa caminhada coletiva onde os propósitos individuais coincidam com os propósitos coletivos. Ou seja, queremos que, a partir de cada experiência individual, se construa um movimento onde fazemos dos nossos objetivos pessoais os objetivos da comunidade, das pessoas com experiência de doença mental. E, portanto, ainda há um caminho longo a percorrer, porque primeiro é preciso que todos reconheçam primeiro a emancipação dentro do seu percurso individual, para depois alcançarmos de uma forma coletiva um propósito que se pretende que seja amplo a todos os seus membros. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Cristina. Bom, muitas coisas vocês já responderam enquanto a gente conversava, mas a gente vai tentar aproveitar um pouquinho mais a presença de vocês aqui, nesse momento, com relação à professora Raquel. Muitos dos participantes, inclusive você na sua apresentação, falou sobre a tal da rede de apoio, né? E qual a importância, o quanto isso estimula e ajuda no tratamento e no processo de recovery. Quando não há uma rede de apoio, né, o que é feito? Quais são os caminhos a seguir? Existe alguma integração? Como é que funciona isso na prática? Sim, de facto, normalmente há aqui o suporte da família, não é? E a família tem sido perspectivada como um elemento muito importante na reabilitação, mas por vezes também esta família pode não estar presente e, portanto, pode haver aqui uma falta de uma rede de apoio. Mas, tal como o Luís Cruz falou, de facto as organizações de saúde mental podem existir para criar essas redes de apoio, não é? E por isso há aqui muitos movimentos de criações de grupo de ajuda mútua, esta criação de programas de suporte interpares, mesmo este projeto tem este objetivo da criação da plataforma de autorrepresentação, que lá está, tem como objetivo não só a defesa dos direitos humanos, mas também esta criação destas redes de suporte, não é? Para as pessoas saberem que têm uma experiência de doença mental, pode haver alguém que efetivamente possa também ter uma experiência similar, com quem possam trocar experiências, com quem possam também juntar-se e fazer aqui algum lobby dentro destas questões da saúde mental. Portanto, é sempre possível criar uma rede de apoio. Aliás, e voltando aqui à questão da reabilitação psicossocial, nós quando falamos em reabilitação psicossocial não falamos só no desenvolvimento ou na manutenção de competências, falamos também nos recursos e, portanto, um dos recursos mais importantes são de facto as pessoas, não é? E as pessoas pode ser família, podem ser amigos, podem ser vizinhos, mas também podem ser instituições ou também podem ser serviços, instituições onde as pessoas podem de facto encontrar outras pessoas com a doença mental com que possam realmente partilhar estes momentos, dificuldades, pensar em novos projetos, também motivar que as pessoas se possam integrar em outras atividades na comunidade, porque de facto só assim é que podem também conhecer mais pessoas. Professora Raquel, eu ouvindo as suas palavras e do Luís, da Inês, da Adelaide, sobre o quanto esse suporte também, não só familiar, mas interpares, ajuda. Eu queria entender, nesse caso, como que o projeto Lideratu entrou na vida de cada um e como que isso tem auxiliado, qual é o papel desse projeto, que parece fundamental no processo de recovery de todos e dos profissionais, porque ajuda a compreender um pouco mais, né? A gente consegue ver do outro lado. Então, qual que é o papel desse projeto, do projeto Lideratu, para todos vocês? Sim, portanto este projeto nasceu de facto nesta necessidade das pessoas com experiência de doença mental poderem ser autorrepresentadas e poderem serem capacitadas na área da liderança e na área do empoderamento para efetivamente defender os seus direitos e se tornarem cidadãos e cidadãs de pleno direito e de plena cidadania. Inicialmente, quando conseguimos a aprovação, o financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian, cada organização divulgou este projeto no âmbito da tentativa de perceber quem estaria interessado em participar. Fomos falando com alguns utentes das nossas organizações e, portanto, alguns dos colaboradores que aceitaram o convite estão aqui hoje connosco. Aqui o nosso papel também, o papel da equipa, digamos assim, dos profissionais,
passa por ajudar a implementação destas ações, não é? Que vão ser levadas a cabo pelos colaboradores, pelas pessoas com experiência de doença mental, ajudá-las também neste processo de capacitação. Portanto, todos os colaboradores durante o ano 2020 estiveram em sessões de formação com oradores nacionais, com oradores internacionais, sobre todos estes temas, sobre o recovery, sobre o estigma, sobre a autodeterminação, sobre a liderança, sobre a comunicação. Portanto, foram formados, não é? Espera-se que agora nesta segunda fase do projeto possam capacitar outros, são chamados workshops de pares, ou seja, as pessoas com experiência de doença mental deste projeto vão também formar outras pessoas com experiência de doença mental de várias organizações de todo o país, vão também numa fase posterior as escolas, as universidades também sensibilizar para estas questões da saúde e da doença mental. E espera-se que ao longo deste processo esta tal plataforma de autorrepresentação esteja madura o suficiente para ser gerida de forma autónoma pelas pessoas com experiência de doença mental. Nós estamos aqui apenas para facilitar este processo e que possa eventualmente nascer aqui um organismo com peso, com importância, que possa de facto fazer este lobby na defesa dos direitos sociais, políticos e cívicos. Muito bom. Obrigada, professora Inês. Luiz, vocês gostariam de falar um pouquinho também sobre a participação do projeto Lidera Tudo? Este projeto veio salientar as nossas capacidades, fazer sobressair também, veio nos ajudar a ser mais ativos, a preencher lacunas que existem neste momento em relação à saúde mental. Nós vamos ser formadores de outras pessoas que também têm a mesma experiência, ou pior ou melhor, isso não é irrelevante porque têm a experiência. E o projeto tem sido muito bom porque mantém-me ativo, mantém-me preocupado, concentrado. O preocupado é no bom sentido, porque eu estou preocupado em fazer um bom trabalho e passar bem a mensagem para que todos aderam ao movimento e não se deixem retrair por algum incómodo ou isso. Eu quero é ser feliz e conseguir fazer outros felizes. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de compartilhar, que participa do projeto? Eu queria dizer o seguinte, eu posso dizer uma coisa que me está a preocupar. Eu acho que temo que possa acontecer existir um Portugal a duas velocidades. Ou seja, há um Portugal onde nós encontramos associações onde nos ajudam e nos desenvolvemos e construímos o nosso próprio recovery, e reconheço que pode haver a velocidade de um país, será tipo cidade versus rural, litoral versus interior. Portanto, tenho receio e acredito, por exemplo, acredito que o contexto familiar de cada pessoa pode ser, nos casos, favorável à pessoa com doença mental e, noutros casos, pode ser até desfavorável. Isto para dizer que, felizmente, penso que todos nós temos um conceito de uma família, todos dentro da AIPS, que nos respeita, mas acredito que haja situações onde as famílias maltratam o próprio doente, acusando de ser ou preguiçoso, ou sei lá, ou lento, ou pouco inteligente. Portanto, e depois até acredito que possa haver pessoas que discriminem. Temo que haja tal Portugal a duas velocidades, onde essas pessoas possam ser discriminadas, maltratadas, e portanto, se calhar o nosso caminho não se trata só de nos preocuparmos com os grandes centros, mas também de nos preocuparmos com aquilo que se passa nas pequenas aldeias, nas pequenas, sei lá, a gente sabe que o rural às vezes tem situações de violência. Não é por acaso eu encontrei um médico que me dizia os maiores crimes sucedem no interior do país. Isto para vos dizer que nas aldeias, se calhar nos mundos pequenos, uma pessoa com um estigma de doença mental raramente terá a possibilidade de recuperar, suponho eu,
porque acredito que, sei lá, em vez de, ainda são capazes, sei lá, de considerar que a pessoa por não se calhar não contribuir com dinheiro para a família, é maltratada, pronto, e reconheço ao tempo que possa existir o tal Portugal a duas velocidades. E essa realidade, ela valida a importância desse evento que a gente está fazendo hoje, né, do vosso contributo, do combate ao estigma, e o quanto que é importante a gente continuar falando sobre isso e chegar até a mais lugares, né? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Agora a gente vai abrir ao público, se alguém quiser compartilhar, perguntar. Se alguém não se sentir à vontade falando no microfone, pode mandar no chat também. Eu só queria dizer que, antes de mais, estou a gostar muito e que concordo com o que a senhora Cristina acabou de referir sobre o interior. Acho que ela caracterizou na perfeição o que se passa no interior. Obrigada. Bem. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu gostava ainda de partilhar uma pequena informação. Hoje tivemos aqui alguns elementos do projeto Lidera Tu, tivemos aqui testemunhos do Luís, da Inês, da Adelaide e também da Cristina, e eu queria ainda partilhar algumas frases que foram enviadas por outros membros do projeto Lidera Tu, que não estiveram presentes enquanto oradores desta sessão, mas que também queríamos que ficassem com essa informação sobre qual é a opinião relativamente a este processo do recovery. Então, a doutora Cristina já falou também da sua opinião sobre este processo e disse-o certamente melhor do que eu poderia dizer. Mas então eu quero só aqui salientar as partes que ela falou deste processo lento e dinâmico e aqui muito individual, e é sempre importante ter em conta estas idiosincrasias. E então que é bastante importante levar o indivíduo não para uma transformação, mas a uma evolução no seu próprio percurso, para realizar os seus projetos, para uma maior emancipação e consciência de si mesmo. Além disso, temos também aqui contributos de Aureliane, que considera que o recovery é o incógnito que pode conter em si a esperança, e a Adelaide Cruz, que tivemos também hoje, diz que o recovery é impulsionar a criatividade e desenvolver o meu bem-estar entre mim e os outros numa diversidade de contextos. E apenas por estes testemunhos, tanto os que foram partilhados nesta sessão como os que são partilhados aqui, podemos perceber a importância que este tipo de projetos têm nas pessoas que estão envolvidas e o quão isto contribui para uma melhor qualidade de vida e uma melhor recuperação, mas para um recovery completo que vise que estas pessoas tenham um conjunto de oportunidades tal como o merecem. E pronto, e queria terminar então nesta nota positiva e penso que conseguimos, em conjunto com os vários testemunhos e também com as informações dadas pela doutora Raquel, penso que conseguirmos dar-vos alguma informação sobre a importância destes processos e a importância de compreendermos que o recovery e a recuperação de pessoas com doença mental não envolve apenas as questões mais relacionadas com o modelo médico, mas que existe então a importância de termos em conta outras variáveis e que são bastante importantes. Então eu queria, antes de mais, agradecer a todos os participantes que estão aqui. Queria agradecer à doutora Raquel, à doutora Beatriz e a todas as pessoas do projeto Lidera Tu, que eu não conhecia o projeto e tinha muito pouco conhecimento sobre o processo de recovery e sinto que aprendi imenso e que vou ter em conta estas questões bastante importantes no meu futuro profissional e também vou ter estas questões no meu dia-a-dia ao lidar com diferentes situações de estigma e tenho a certeza que desenvolvi bastantes competências através deste conhecimento.
Queria também agradecer às minhas voluntárias, que não são minhas, mas da equipa do Porto, a Stefania e a Gislaine, por terem ajudado tanto e por também me terem transmitido este conhecimento que elas aprenderam e terem então entrado em contacto. E queria deixar só umas informações finais, também porque foi questionado no bate-papo. Depois desta sessão vão ser fornecidos os certificados via e-mail. Nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais esta mesma gravação e a doutora Raquel vai disponibilizar os PowerPoints que foram apresentados nesta sessão para que também possam ter acesso a estas informações. Joana, não sei se queres dizer alguma coisa, a doutora Raquel, estejam totalmente à vontade, mas muito obrigada a todos e espero que tenha sido uma boa tarde de sexta-feira. Obrigada, Carlota. A doutora Raquel, não sei se quer dizer alguma coisa. Eu queria apenas dizer para estarem atentos ao site, porque vão haver mais iniciativas deste projeto e, portanto, esperemos que em breve nos possam ver num outro local, num outro contexto, mas sempre a passar a nossa mensagem. Obrigada pelo vosso convite e pelas vossas iniciativas. Obrigada, doutora Raquel. Obrigada mais uma vez a todos os intervenientes. Sem dúvida que é um grande caminho percorrido ao ponto de poderem partilhar connosco toda a história, toda a sua narrativa. E por isso só nos resta agradecer. É muito bom ver o contributo das vossas narrativas também para todos os participantes, porque muitos deles referiram, como podem ter visto ao longo dos comentários no bate-papo, que de facto adoraram os testemunhos e que foi muito benéfico para eles também. E acho que este é o caminho que temos que fazer, todos juntos, em prol do reconhecimento e da valorização da saúde mental em Portugal, muito, muito especificamente. Por isso, mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada também, em especial, à equipa do Mind a Mind, também à Stefania e à Gislaine, que muito bem conduziram esta entrevista, digamos assim. Obrigada mais uma vez à doutora Raquel, à doutora Beatriz, ao Luís, à Adelaide, à Inês e aos restantes participantes do projeto Lidera Tu. Foi um prazer e esperemos poder cruzar-nos mais vezes ao longo desta luta que todos traçamos. Obrigada a todos e a todos os que nos viram e fiquem também atentos às nossas redes sociais. Boa sexta-feira e boa fim de semana. Obrigada igualmente. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.